Louvado seja Deus, amigos! Chegou nossa vez, é Blumenau chegando também na nossa TV, chegando até você, chegando também aqueles que estão no meu canal de YouTube, que também faço questão, uma vez sendo exibido na nossa TV, deixando disponível e público para rever, compartilhar, ser edificado e ser abençoado no nome do Senhor. Tudo jóia contigo? Espero que minha voz, imagem, chegue a você um dia que você diga, pastor, hoje eu tô legal, hoje eu tô bem, rogo que seja assim. E se porventura diz, não tô muito bem, eu copio palavras do meu irmão mais velho, que é o William Sodré, também é pastor na Internacional da Graça, e ele vem dizendo, não está, mas vai ficar, né? Meu abraço aí para o meu irmão e família Sodré espalhada pelo Brasil. Pois bem, eu quero falar para você hoje do tema da mensagem que virá. Eu batizei o tema da mensagem de errar é humano e perdoar é divino. Falando a respeito dos erros e falando a respeito do perdão. Eu faço votos que essa mensagem trate profundamente contigo. E aquele pedido que eu faço em todas as edições, né? Me faça a gentileza, me faça saber o quanto essa mensagem vai lhe tocar. Seja pelas redes sociais, aí aparecem, ou se preferir, pelo WhatsApp, também aí aparece, e por esses dias eu tenho colocado o QR Code também para facilitar, né? Hoje em dia está na moda, a pessoa aponta o celular e já vai direto para o nosso contato, né? Faça isso por gentileza, quero muito saber. A mensagem já vem a seguir. Deus te abençoe, eu já volto. Hoje, tecnicamente, algumas coisinhas tentaram sair do compasso, tentando dificultar a gente registrar o nosso culto de hoje. Por isso que a gente fez um varal aí, você deve estar vendo, né? Na verdade, foi uma forma improvisada da gente poder ter registro desse culto também. E eu creio, irmão, que a palavra que Deus tem para nós hoje vai tocar você. Nem preguei ainda, nem te falei qual é o texto ainda, mas eu tenho a ousadia e fé de crer que a palavra, que o recado que virá vai tocar você. Amém, gente? Vai tocar. Vamos para a Bíblia, vamos? Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. É a nossa lição inicial e principal de hoje. O capítulo é o 6 e o versículo é o 12. Esse trecho que vou ler é um trecho do Pai Nosso. Certa ocasião, os discípulos, aproximando de Jesus, disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Ensina-nos, Senhor. E a oração do Pai Nosso foi uma resposta de Jesus para esse pedido dos discípulos. Mateus 6,12 diz bem assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui, irmãos, é o nosso texto inicial de hoje e principal. Portanto, a Bíblia está nos esclarecendo dentro da oração do Pai Nosso sobre o perdão. O Senhor deixou muito claro que devemos orar. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa. Só que uma palavra que me chama a atenção é essa. Assim como perdoamos também o nosso próximo. Então, a palavra-chave desse primeiro texto é esse assim como. Então, em outras palavras, o texto sagrado está dizendo, Senhor, me perdoe, assim como eu também perdoo. Esse assim como já reprova muita gente, pessoal.
Porque o texto está dizendo que você está perdoando, que você está entregando perdão. E quando você entrega o perdão, o texto diz, você também será perdoado. Só que cá entre nós, será que nós entregamos perdão? Ou será que quando chega uma oportunidade em nossa mão, a gente é aquele que guarda mágoa, que guarda rancor, que revida, que vai fazendo uma anotação no livro negro para depois cobrar com juros e correção monetária? A Bíblia fala a respeito, no Evangelho de João, capítulo 8, você já perceba que o nosso assunto de hoje é sobre perdão. O nosso tema principal é perdão. No Evangelho de João, capítulo 8, anote, pegue nota, alguns eu vou só citar, trata a respeito de uma mulher que a Bíblia chama de mulher adúltera. Essa mulher, de acordo com a Bíblia, de acordo com o verso 3, ela foi apanhada em adultério. O texto ainda esclarece que ela foi pega no próprio ato do adultério. Olha que situação. E foi levada diante de Jesus. E as pessoas que a levaram, eu imagino que não devam ter levada com carinho, não. Não deve ter sido levada com carinho, imagino como tenha sido. E chegou até Jesus. E eles já chegaram dizendo, mestre, encontramos essa mulher apanhada no próprio ato do adultério. E a lei nos permite apedrejá-la. O que nos dizes? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? E o senhor estava escrevendo na areia, conhecemos o texto, sim ou não? Estava escrevendo na areia. Daqui a pouco ele disse, pois então, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Um olhou para o outro olhou para um, inventou desculpa que tinha ido embora mais cedo. Eu sei que muita coisa aconteceu, que um olhou para o outro e tal, daqui a pouco não tinha mais ninguém. Em outras palavras, tacar pedra nos outros é fácil. Uma vez eu ouvi do pastor Jaime, eu achei inteligente a fala dele. Ele disse bem assim, às vezes pessoas dizem para ele, mas pastor, é porque o senhor não está na minha pele. É normal a pessoa falar assim, né? Aí ele revidou dizendo, nem você na minha. Todo mundo tem seus compromissos e desafios. Você não pode agora ficar calçando o sapato do outro. A pessoa que usa o sapato sabe onde o calo aperta. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa mulher ouviu de Jesus o que a gente lê agora. Versículo 10. O final do 10, Jesus diz, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, pode ler comigo 11, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, qual foi a palavra de Jesus para essa situação, irmão? Poderia jogar pedra? Poderia. A lei autorizava isso. Eu abro parênteses, para você entender como a lei, como o Antigo Testamento era rígido no assunto matrimônio. Hoje em dia a coisa está meio que bagunçada o coreto, pessoal. Pessoa troca de esposa, troca de marido, igual troca de roupa. Se fosse na época da lei, ixi, ia estar faltando pedra. Ia estar faltando pedra. Mas, para esse caso, Jesus agiu com perdão. Olhou para aquela mulher e disse, mulher, eu não te condeno. Eu sei que você errou, você também sabe, você reconhece o seu erro e isso é bom. E eu digo para você, eu não vou pôr mais um peso nos seus ombros. Eu não farei isso. Eu digo para você, eu não te condeno. Mas vá e não peques mais. Tem gente que quando ouve sobre perdão, pensa que a coisa agora vai ficar avacalhada, né? Erra, peca, perdão. Erra, peca, perdão. Falha, 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 falha.
Eu costumo acrescentar que daqui a pouco a coisa vai estar tão zoada que já vai existir perdão pré-datado. Alguém olha, fulano, amanhã eu vou te ofender, viu? Você já me perdoa por amanhã. Aí avacalhou o negócio. Para haver perdão, é necessário haver arrependimento. Repete isso comigo. Para haver perdão, é necessário haver arrependimento. Sobre esse tema todo, Central está pronta com o vídeo? Baixa a luz um pouco. Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Nós estamos às portas da Semana Santa. E esse vídeo, claro, é um filme, é uma dramatização do próprio Cristo falando a respeito do perdão. Está no ponto? Coloca, por favor. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que o vídeo diz está em Mateus 18, 21. Vamos lá? Vamos observar? Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas ele sugere? Até 7. Ele imaginou, né? 7 vezes. É um número bom. E Jesus respondeu que não basta 7. São quantas? 70 vezes 7.
490 situações para que você perdoe. Esse número, irmão, não é necessariamente quantitativo. Não quer dizer que você agora vai começar a anotar na caderneta e vai ver alguém já está bem no tiro de misericórdia, já está na 489 e você diz, olha, você está por um, hein? Não é isso que Jesus quis dizer. E eis aqui o nosso tema da mensagem que eu te conto já. Errar é humano. Perdoar é divino. Esse é o título da nossa mensagem hoje. O que Jesus quis falar com perdoar 70 vezes 7 é exatamente isso. É de que os homens, num sentido geral, eles falham. Eles erram. Repetidas vezes. Às vezes até diz, fulano, eu vou melhorar. Daqui a pouco erra de novo. Cônjuge que às vezes promete para a esposa, para o marido, olha, me recebe de volta, eu vou ser o marido melhor. Daqui a pouco erra e falha de novo. O que a Bíblia quer dizer é que nós somos falhos. Nós erramos. E as pessoas com quem a gente convive, elas erram também. Vamos lá, fala mais rasgado. Você casado, o teu cônjuge não é perfeito. E você não é também. Conta-se uma história só para descontrair, de alguém que estava em busca de um cônjuge perfeito. Aí alguém levantou a história. Se esse cônjuge for perfeito, vai querer casar com você? Vai querer casar com você? Em outras palavras, todos nós erramos. E aqueles que às vezes estão num pedestal da santidade, se acham o querubim ungido, só está faltando asa para chamar de anjo. Esse aí é o mais pecador de todos. Porque eu venho aprendendo com o Senhor que quanto mais a pessoa floreia, quanto mais a pessoa fantasia, quanto mais a pessoa maquia, mais pecadora ela é. Está tentando esconder as verdades. Então vamos lá. Primeira lição de hoje é essa. Jesus usou a expressão 70 vezes 7 para mostrar para nós que as pessoas falham. Se eu fosse abrir o microfone aqui e perguntar quem aqui já se decepcionou na vida, ia ser 100% de audiência. E eu espero não te assustar, eu levantaria minha mão também. Quem é que nunca? Quem é que nunca? E uma coisa eu digo para você, não quero te assustar, viu? Mas ao longo da sua vida, algumas outras você terá. Algumas outras. Porque isso faz parte da vida. As pessoas falham. Alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Alguém que agendou e não foi no dia do agendamento. Alguém talvez que traz sua confiança. Puxa, posso falar de tanto assunto aqui. Então qual é o tema, qual é o título da mensagem hoje? Errar é humano e perdoar é divino. Agora, ainda dentro disso, além do dever de nós perdoarmos o próximo, para que o Pai Celestial nos perdoe, devemos também nos perdoar. Às vezes é esse o erro de muita gente, porque não se perdoa. Coloca um padrão de exigência tão alto que ela começa a ter problemas de saúde. O século que vivemos, ou a década que nós vivemos, é uma década de muitas doenças da alma, irmão. Muitas doenças da alma. Depressão, ansiedade, melancolia, síndrome do pânico. E posso falar para encher a outra mão.
Ainda em relação a coração enegrecido, a falta de perdão, aí já entra no outro ramo. Raiva, ira, cólera, que é o andar mais alto da raiva. Em alguns casos, insônia. Em alguns outros casos, úlcera, gastrite. Alguns outros casos, câncer. E alguns deles originados por uma doença da alma. Quem entende o que eu estou dizendo? Levante a mão. Está entendendo, irmão? Que coisa séria. Então, palavra de ordem é perdoar aos outros. Sim, é divino fazer isso. Mas também se perdoar. Não seja tão exigente assim de não se dar uma nova chance. Eu lembro da história de Davi. Diz a Bíblia que o Davi foi diante do gigante Golias e ele levou quantas pedras, irmãos? 5 pedras. Por que ele levou 5 pedras? Eu te explico. Porque ele se deu chance de errar. Se eu errar a pedra 1, eu tenho a 2. Se eu errar 2, eu tenho a 3. Se eu errar 3, eu tenho a 4. Se eu errar 4, não posso errar 5. Ele se deu a chance de errar. E às vezes a gente fica, irmão, naquela pressão, e às vezes tremula a bochecha, às vezes tremula os olhos, às vezes está num nível de estresse ao extremo, numa angústia dos infernos, porque a gente, sabe, está fazendo mal para a sua saúde emocional, está fazendo mal para a sua saúde física, e eu digo ainda que está fazendo mal até para a sua vida com Deus, viu? Porque a vida é feita de relacionamentos, seja o relacionamento aqui, seja o relacionamento ali. Amém, gente? Guarda isso no teu coração. Se você ainda for mais adiante sobre esse assunto, você lembrará do caso de Caim e Abel. Outro dia, numa conversa muito informal, estava eu em casa, com a esposa, com os filhos, e a minha filha mais crescida estava ouvindo da mãe, e eu participava junto, a respeito da história da criação e a respeito do Caim e Abel. E a mãe começou a explicar que o Abel apresentou a Deus um culto, e esse culto Deus se agradou. O Caim foi fazer um culto e Deus não se agradou. Diz a Bíblia que o Caim olhou de lado o que Abel fez, o culto do irmão, e ficou com raiva. Desenvolveu no coração dele algo negro. E diz a Bíblia que Deus viu que o semblante dele ficou ruim. Deus notou que ele estava diferente. Isso está em Gênesis 4, o versículo é o 5 em diante. Está dito que Caim fortemente irou-se e descaiu-lhe o seu semblante. O verso 6, o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem ou se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, sobre o que a Bíblia está falando? De que o Caim teve uma chance de consertar. Quando o Senhor procurou por ele dizendo: o teu semblante caiu, você não está bem, eu vejo que você está para baixo, eu vejo que você está mal. O que o Caim deveria fazer? Senhor, qual é a palavra de hoje? Perdoa, Senhor. Perdoa. Eu estou mal mesmo. Eu vou dizer para o Senhor, eu estou invejando meu irmão. Eu vou dizer para o Senhor, o meu culto eu fiz assim mesmo, de qualquer jeito. O Senhor me perdoa, tenha misericórdia da minha vida. Me perdoa. E onde é que entra o comentário da filhota que me ganhou o coração naquela ocasião? Depois dela ouvir esse discurso a respeito do Caim e Abel, ela levantou e disse: e por que ele não pediu perdão? E isso agarrou no meu coração.
Na simplicidade de uma criança, ela disse: e por que ele não pediu perdão? Em vez de pedir perdão, o que ele fez? Ele se levantou e matou o seu irmão. Então, irmãos, é esse o nosso assunto principal de hoje. E eu vou lhe mostrar agora alguns textos da Bíblia que falam a respeito da importância de perdoar. Pegue nota, por favor. Evangelho de João 20, verso 23, está dito assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Hebreus 12, verso 14 e 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que diz, irmão? Leia comigo: ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se o coração tiver negro, não verá. O que mais? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a Bíblia está dizendo, vamos entender melhor, que a falta de perdão deixa o coração da pessoa negro. Se ela não perdoa, ela também não é perdoada e mais do que isso, pode ser gerado uma raiz de amargura. Se não for tratado a tempo, se não buscar ajuda a tempo, isso enraiza, é o que a Bíblia está dizendo. E quanto mais enraizado, mais difícil será para arrancar. Coisa séria. Falta de perdão vai agarrar você e não vai deixar você seguir avante. Tem mais? Tem. Se você for ao livro de Tiago, capítulo 1, verso 20, lá está dito: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Enquanto você estiver raivoso, irado, a justiça de Deus não vai operar. Isso é seríssimo, irmão. Ah, pastor, é porque eu sou assim mesmo. Pois é, mas peça ajuda de Deus nisso aí. Porque ficar sempre aí aflito e a flor da pele e saindo fogo pelas ventas, igual a turma fala, isso aí vai prejudicar você. O céu não vai agir em seu favor nessas circunstâncias. E à medida da mensagem, eu quero que você reflita se é necessário você perdoar ou ser perdoado. Ou perdoar a si mesmo. Deixa Deus tratar contigo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, está escrito que nós temos de suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se tiver queixa contra o outro, olha o final, assim como Cristo vos perdoou, leia comigo, assim fazei vós também. Está muito claro isso. Da maneira que o Pai lhe perdoou, faça você também. No vídeo que você viu, fala a respeito daquilo, dele ter sido perdoado uma grande dívida e ele não perdoar alguém que devia a ele. Essa história é a história de hoje de quem não perdoa. A maior dívida foi perdoada. Eu olho aqui para a cruz para sinalizar a dívida que era. Não tinha como pagarmos, hipótese nenhuma, mas Cristo pagou essa dívida por nós. Você diga amém, gente. E até aplauda Jesus bem forte e diga obrigado, Jesus. A maior dívida ele pagou, ele zerou a conta, não devemos mais. Por quê, pastor? Porque Cristo pagou no seu lugar. Agora, hoje, repita isso com o próximo. Perdoe também. Perdoe também.
Não leva isso adiante. Talvez seja igual criança. Pastor, mas ele começou. Tem essas coisas às vezes, né? Sabe o que a Bíblia recomenda? Se depender de você, tenha paz com todos. Você vai se mostrar no nível maior, no nível superior, de dizer, fulano, olha, eu não quero saber quem começou, não quero saber quem tem razão e quem está errado. Talvez se a gente for entrar nisso, a gente vai discutir. Mas eu só quero dizer contigo, vamos recomeçar. Você entende como é diferente? Vamos recomeçar. Vamos fazer agora do jeito certo? Ó, assim se faz. Amém. Assim se faz. Tem mais? Puxa, tem vários outros textos que falam a respeito disso. Como estamos às portas da Semana Santa, em Lucas 23, verso 34, Jesus já estava no Calvário, Jesus já estava no madeiro, e ele fez uma oração muito poderosa, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a oração de Jesus foi para perdão. Agora, deixando um pouquinho mais prático, o que é perdoar? Perdoar é você esquecer? Não necessariamente. Você não vai sofrer de amnésia. Tua cabeça ainda vai lembrar do ocorrido. Não espere coisa diferente, vai lembrar. Só que perdoar é você não cobrar mais a dívida. Perdoar é você não ficar mais jogando na cara. Sabe aquelas famosas brigas que ressuscita mortos? Você acha que eu esqueci o que você fez no verão passado? De 1982. Perdoar é não cobrar mais a dívida. Isso é perdoar. E eu entendo perdoar como uma cicatriz. Eu tenho uma aqui de menino. Eu lembro da peraltice que eu fiz. Eu estava com uma fita no braço, e a ponta da fita estava desfiando. Você já deve ter usado fitas no braço. Aí eu tive uma brilhante ideia, só que não, de queimar a ponta. Eu vou queimar a ponta, porque aí vai ficar tudo certo. Ficou até hoje. O fogo saltou e queimou um pouco aqui do braço. Então eu tenho essa cicatriz, eu lembro quanto doeu e carrego a marca disso aqui, ainda está aqui. Mas não dói mais. Não dói mais. Isso é perdoar. É você zerar dívida, irmão. É zerar dívida. Cristo zerou sua dívida, e eu quero ouvir de novo, glória a Deus. Ele zerou sua dívida. E por que você agora está cobrando dívida do outro? Pastor, o que mais precisamos compreender? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro assunto sério ainda a respeito do perdão. Pastor, o maligno fica me jogando acusação. O maligno fica jogando na minha cara que eu errei, que eu pequei, que eu errei, que eu pequei, que eu não mereço, que eu não mereço. Você sabe bem o que eu estou dizendo. E então, quando ele joga na minha cara o que eu fiz, eu peço perdão de novo, e peço de novo, e peço outra vez, e peço de novo. Está errado, viu? Não é assim que se faz. Quando você clama a Deus por perdão, aquele pecado não existe mais. Se o maligno tentar jogar isso na sua cara, você tem que saber como agir. Maligno, você não sabe de nada. Você está pegando o jornal de ontem, ou sabe lá, jornal velho. Eu pequei sim, eu errei sim, mas eu fui perdoado. Amém, gente?
Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu vou mais um texto aí, a gente completa por hoje. Isaías 43, versículo 25, vai aparecer na tela também, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Vamos ler esse texto? Tem disposição em ti? Uma hora dessa? Vamos ler juntos? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então não deixa o maligno jogar flecha na tua mente, não, irmão. Se você pediu perdão, aquele pecado nem Deus se lembra mais. Diga graças a Deus. Nem Deus se lembra mais. Então, erro nosso. Às vezes a gente sabe, Senhor, estou com o coração pesado, sabe? Mês passado, está fazendo errado. Se você falou com o Senhor arrependido, se você orou ao Senhor a respeito do assunto, considere-se perdoado. Mas não avacalhe com perdão. Você lembra o que Jesus falou para aquela mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Procure agora seguir o caminho direito. Feche a Bíblia. Eu leio agora uma ilustração para a gente completar o raciocínio. Conta-se a história de um homem que pecou e pediu perdão a Deus. E o Senhor perdoou. O homem leve e feliz continuou o seu caminho. Mais adiante, porém, cometeu um novo deslize e ficou muito triste e envergonhado. Sua alegria de viver foi-se e ele começou a fugir da presença de Deus. Ao vê-lo tão triste e fugitivo, Deus perguntou-lhe: por que anda tão triste, meu filho, fugindo de mim? Estou com vergonha, Senhor. Vergonha de quê? Por causa do meu pecado. Basta que me peças perdão, filho. E se estiveres arrependido, eu perdoarei. Mas eu estou arrependido, pai. Mas eu estou com vergonha, pois esta é a segunda vez que eu lhe peço perdão. Mas, para sua surpresa, Deus lhe perguntou: segunda vez? E quando foi a primeira? Falando a respeito do perdão. Se você clama perdão de Deus, desse assunto ele não se lembra mais. Não deixe o maligno te enganar. Amém. E quanto ao próximo, perdoe também. E quanto a você próprio, perdoe também. Palavra de Deus para nós, amém? Coloque de pé um instante, deixa eu pedir a Deus por você. Eu quero investir esse momento agora, irmão, orando a Deus nesse assunto. Eu penso que quando Deus nos dirige a um tema como hoje, perdão, é porque a igreja precisa digerir essas informações. Não sei a quem vale, mas eu volto a dizer, perdão ao próximo e perdão a si mesmo. Tem gente que depois de alguma coisa parou de viver. Para com isso aí, irmão. E uma coisa eu te digo, Jesus falou 40 vezes, 70 vezes 7. Isso quer dizer que muita água vai passar ainda debaixo da ponte. Quer dizer que a gente precisa amadurecer no assunto perdão. Matrimônio, viver a dois é um desafio constante. Não pense você que sempre será de concordâncias. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Desde o noivado, talvez você já vai começar a entender que são duas cabeças que agora querem morar no mesmo teto. Quem sabe um diz, o convite eu quero na cor rosa. E o outro fala, rosa não, eu quero azul. Não, o convite eu quero grande. O outro fala, não, hoje é a moda do virtual. Alguém diz, eu quero fazer uma festa de arromba, vou chamar a igreja inteira. Eita glória!
Aí o outro fala, mas isso aí vai custar muito dinheiro. Vamos chamar só meia dúzia de padrinho, tá bom isso aí. Já no noivado, já vai começar a entender que é assim a vida. Deus nos fez diferentes, mas que a gente consiga praticar o perdão. E falo publicamente, se alguma coisa, a instituição, um cooperador falhou contigo, receba o nosso pedido de perdão. Mas não fica levando isso aí longe, não. Isso aí vai te fazer mal. Eu ouvi uma vez em uma pregação e aquilo garrou meu coração. Mágoa só dói em quem tem. Alguém diz que mágoa ou rancor ou falta de perdão é igual você tomar veneno querendo matar outra pessoa. Em outras palavras, vai fazer mal para você. Palavra de Deus para nós. Vamos louvar um hino? Preparando o coração para essa oração? Feche os olhos, por favor. Se o coração está pequeno, se o coração está apertado, fale com Deus, fale mesmo. Talvez você venha dizendo, pastor, isso aí era para mim. Eu estou carregando sim, alguém fez, deixou de fazer, e eu revidei, deixei de revidar, deixei de ligar, deixei de viver. Quanta história! Aqui mesmo, entre nós, já vivemos a respeito do assunto. Mas eu rogo, meu Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja. Eu rogo, meu Deus, por cada um dos meus irmãos, e a minha oração, ó Deus, é que o perdão não nos falte. Que o perdão não nos falte, Senhor. Porque da forma que perdoarmos, seremos perdoados. Na mesma medida, seremos medidos. Que o Senhor trate, fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, diga. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Solte a voz, irmão. Vamos juntos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé,
que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti, mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Solte a voz, irmão, solte a voz, levante um altar para Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A última estrofe diz: quão ditoso então nesse meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Você pode levantar a mão e a voz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua mão. Coloque a mão no coração, irmão. Nesse instante, faça um breve silêncio. Ó Deus de amor, aqui estamos nós, na tua igreja, na tua presença. E levantamos agora o pensamento do quão necessário é esse assunto. Perdoar, se perdoar e ser perdoado. O Cristo diz 70 vezes 7, porque ele sabe que os homens falham. Se porventura uma dessas falhas tirou você do compasso, se porventura uma dessas falhas mexeu com você a ponto de você não ter conseguido liberar o perdão, talvez você venha sendo prejudicado até no sono, no descanso, gerando doenças da alma, muito comuns no nosso século. E talvez, sem ligar os pontos, o teu corpo já vem reclamando de algumas coisas. Ó Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Traga, Senhor, esse alívio de alma.
Conceda-nos, Senhor, perdão, porque nós somos falhos mesmo. Falhamos constantemente. E contamos com a tua ajuda, Senhor, nesse processo. Nesse próximo minuto, peça perdão primeiro a Deus. Peça perdão ao Senhor por alguma área, por algum assunto. Fale com o Senhor. Pode ser abaixo o som, seu particular com Deus. Aquele momento em que você rasga o coração e diz: Senhor, eu tenho cobrado tanto dos outros, mas eu também sou falho. Eu também erro. E a oração do Pai Nosso nos desperta, usando a expressão assim como. Do jeito que você perdoa, é o jeito que você será perdoado. Do jeito que você trata, é o jeito que você será tratado. Com a medida que medires, a medida que serás medido. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Se falta o perdão, Senhor, em algum assunto, talvez algum assunto que de fato mexeu com as emoções dele ou dela. Quem sabe até hoje o coração está negro, Senhor. Eu peço a tua bênção. Eu peço a tua bênção. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E como ministro do Evangelho eu digo: alívio para a tua alma, ombros leves, peso deixado de lado. E através do ministério da reconciliação, oramos juntos. Você diga: Senhor, publicamente eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, repetidos erros. Reconheço a necessidade do teu perdão e creio que eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. O maligno não vai me enganar, porque eu fui e sou perdoado. Senhor, e quero praticar o perdão. Amém. Pois é, a ilustração vem dizendo: segunda vez? Quando foi a primeira? Pois acredite, amigo, na questão do perdão. Poderia falar do perdão falando em relacionamentos com o próximo, marido e mulher, filhos, pai, patrão, colegas de trabalho e tantos outros, né? Mas eu falo a respeito de perdão também com o Senhor. Também com perdão pessoal. Pessoas que às vezes se cobram tanto que estão se consumindo por isso. Mas a mensagem já falou por isso. Já falou o bastante. Eu creio nisso. Vamos orar para completar o nosso encontro? Pois é o que eu faço agora. Deus querido, eu oro pelo teu amigo, pelo teu servo, pelo meu amigo, pela minha amiga, e eu peço, Senhor, coloca a tua mão sobre a vida dele, aquele toque que só pode vir de suas mãos,
aquele toque que cura, aquele toque que liberta, aquele toque que traz paz de alma. E principalmente sobre o que nós estudamos hoje, ó grande Deus, que possamos receber da tua parte perdão. Perdoe, Senhor, pelos nossos erros e falhas. Reconhecemos que falhamos e falhamos constantemente. Eu não digo nem apenas em pecar, mas eu digo de falharmos em tantos desafios que vivemos e temos. Mas através da sua bênção e ajuda, nós nos levantamos, nós vencemos, nós viramos a página em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por alguém do outro lado que está carregando um peso nos ombros que não deveria, está carregando um fardo muito pesado da falta do perdão, a mágoa, a raiva, a ira, a cólera e coisas do tipo que a Bíblia nomeia estão atrapalhando alguém, Senhor. Pois eu clamo da tua parte essa paz, essa bênção, esse toque de vitória em nome de Jesus. Amém. Pois por aqui eu fico. O endereço da nossa igreja em Blumenau aparece aí na sua tela. Quando por aqui estiver, seja mudando, seja visitando ou indicando para algum conhecido seu, todos vocês, em qualquer uma dessas circunstâncias, serão bem-vindos, tá bom? E mais uma vez eu deixo aí o WhatsApp pastoral para que através dele você interaja conosco. Me faça essa gentileza. Tudo bem? Quero muito ter retorno seu a respeito das mensagens. Deus te abençoe. Deus abençoe Brasil. Deus abençoe nossa saúde. Deus abençoe esse momento que ainda estamos atravessando. Fica na paz. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.